Olá pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Como foi prometido na aula que eu conversei com vocês e alguns colegas me solicitaram, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como é que funciona então a comunicação do servidor, do nosso navegador com o nosso servidor PHP através do Ajax, tá? Alguns colegas reclamaram que não lembravam como é que funcionava isso, então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês e demonstrar para vocês como é que a gente faz. Então, vamos para nossa tela. Aqui eu criei dois documentos, tá? Um documento formulário.html e o outro formulário.php, onde no formulário.html a gente vai ter o formulário em si e o JavaScript que vai fazer a comunicação desses dados, e no formulário.php a gente vai fazer a validação, então, para responder lá para o nosso formulário.html o que a gente achou de erros ou não, tá? Para mostrar para o nosso usuário se deu tudo certo ou se deu algum erro, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é montar o nosso formulário, tá? Então aqui eu criei um documento em HTML simples, então HTML5, vou aqui dentro montar um formulário, então form, tá? Não vou colocar nenhum action aqui, não vou colocar nada, porque como quem vai fazer a comunicação vai ser o Ajax, eu não preciso, simplesmente tenho que criar um formulário. Aí eu tenho o label, então um nome. Eu vou fazer um formulário bem simples, tá? 2 campos só para vocês verem como é que esse cara funciona. Input type text, então name, vou botar nome, tá? Não vou colocar um ID, porque nesse momento eu não preciso dele. Vou colocar para quebrar a linha aqui, porque senão vai ficar tudo numa linha só. Então aqui a gente bota um BR. Aqui então um outro label, por exemplo, para idade, tá? Com maiúsculo, input type number, idade, não precisa desse aí de novo, bota uma quebra de linha também, e por último, mas não menos importante, o input type button, tá? Por que eu vou criar um input type button ao invés de criar um input type submit? Porque o Ajax ele tem se a gente utiliza um input type submit com Ajax, às vezes o nosso navegador, o navegador do usuário não interpreta o Ajax de forma correta, ele envia esse formulário quando tu aperta o botão, tá? Então o ideal é tu criar um botão separado, o valor que tu vai colocar ali, o texto vai ser mostrado, tanto faz, e eu tenho por costume, para ficar mais fácil de achar isso aqui depois, colocar um ID lá, por exemplo, submit, tá? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Se quiserem usar dessa forma, pode usar. Se quiser utilizar o input type submit, também pode utilizar, tá? Mas aí tem que cuidar, porque tem alguns navegadores que eles, quando tem um input type submit, ele força o envio do formulário tradicional, sem ser por Ajax. Então tem que tomar cuidado. O ideal mesmo, pelo menos na minha visão, a forma como eu sempre trabalhei, é fazer isso aqui: criar um input type button, não um input type submit, colocar um ID para ele, para depois conseguir achar ele mais fácil lá quando a gente trabalhar com o jQuery, tá? Bom, criei o formulário simples. Se a gente salvar esse documento e for lá no nosso navegador, no documento formulário.html, ele está ali, então eu consigo visualizar o que eu preciso dele sem problema nenhum, tá? Então eu consigo ver o que os campos que eu criei, tá? Bom, mas para a gente utilizar o nosso formulário com o Ajax, o Ajax ele faz parte da biblioteca jQuery, tá? Então, para trabalhar com o Ajax de forma mais fácil, pelo menos, tem outras formas, mas trabalhar de forma mais fácil, a gente utiliza então a biblioteca jQuery. Bom, para mim poder utilizar a biblioteca jQuery, primeiro eu tenho que importar essa biblioteca, tá? Então eu posso vir aqui, tá, no Google, fiz uma pesquisa lá por jQuery, achei o meu jQuery lá na busca do Google, entrei lá na página do jQuery, aqui tem algumas informações a respeito do jQuery, e como eu quero trabalhar com ele sem precisar baixar para minha máquina, esse tipo de coisa, a gente vai vir aqui em Downloads e procurar o CDN do jQuery, tá? Basicamente ele tem uns quantos CDNs disponíveis, ó. Usem jQuery with CDN, é o que a gente quer, tá? A gente pode usar o do Google, da Microsoft e alguns outros aqui. Eu vou utilizar o do Google mesmo, tá? Não tenho preferência nenhuma.
eu simplesmente vou carregar o do Google, tá? Para a gente utilizar o jQuery, então a gente vai vir aqui, vai carregar essa linha, copiar essa linha aqui, então, tá? Conforme ela está sendo exibida, e colocar lá no nosso head. Então eu vim aqui, coloquei, ó, o script src ajax google api.com ajax libs jQuery 3.6 jQuery min.js. Então ele fez a inclusão do jQuery min para mim, para poder trabalhar com o jQuery. A partir de agora, então, o jQuery está disponível para mim trabalhar com ele sem problema nenhum, tá? Aí a gente tem duas formas de fazer, então, esse JavaScript da forma correta, tá? As duas formas são corretas. Uma delas é eu criar o meu script dentro do head, tá? Só que para mim criar dentro do head, eu tenho que utilizar uma função suplementar. Então eu tenho que usar uma função do jQuery antes, para que ele só execute esse JavaScript quando a minha página já estiver carregada. Então tem que tomar cuidado quando vocês forem criar o documento de vocês, porque se vocês colocarem um script de vocês aqui no head antes de carregar o HTML, algumas vezes ele não vai colocar as funções nas coisas que precisam. No nosso caso, a gente tem que dizer que quando for clicado nesse botão Submit, ele tem que enviar esses dados por Ajax. Se eu criar esse script aqui no começo, eu não tenho esse botão Submit ainda, então eu não posso criar o meu script simplesmente dizendo que quando clicar no botão Submit, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu costumo, por experiência própria, carregar esses scripts utilizando essa função document ready, tá? Tem gente que prefere colocar os scripts no final do documento e aí não precisa ter o document ready, porque primeiro ele carrega os arquivos HTML para depois colocar essas funções com JavaScript. É opcional, então cada um escolhe como vai fazer, mas como eu disse para vocês, eu prefiro colocar assim. Então eu venho aqui, script, tá? Então eu vou criar o meu script aqui dentro, e aí eu crio então a minha função, eu chamo a minha função que vai permitir que esse JavaScript seja executado somente depois de carregar todo o meu HTML, tá? Document ready, aí aqui dentro eu coloco o function, então qual é a função que ele vai executar, e no final boto um ponto e vírgula. Então tudo que tiver dentro desse document ready aqui, então, vai ser executado somente depois que o documento estiver todo carregado e pronto para ser exibido para o usuário, tá? Bom, agora sim, agora eu tenho que fazer a verificação de quando o usuário clicar naquele botão Submit. Como é que eu faço isso? Abro parênteses, chamei o jQuery, então, o que eu estou buscando nesse caso? Eu estou buscando o ID Submit, então eu tenho que vir aqui e colocar entre aspas a hashtag, então, que é indicador de ID, tá? E o nome que eu coloquei lá, Submit. Bom, diz para ele, bom, então tu tem que procurar alguma coisa que tenha o ID Submit. E o que eu quero, o que eu estou esperando de função em cima desse ID Submit? Um clique. Tá? Então eu tenho que dizer que quando o cara clicar nessa função, nesse botão Submit, tu vai executar alguma coisa. Quando eu quero que ele execute alguma coisa, eu boto o function, então, para dizer que vai carregar uma função ali dentro. E aqui eu posso então criar a minha requisição por Ajax que a gente quer, tá? Então como é que funciona a requisição por Ajax? Eu não me lembro como é que a gente faz? Vai lá no site do jQuery, tá? Aqui em cima a gente tem então o API Document, tá? Então a gente tem a documentação da API. Como é que eu faço então? O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo enviar os dados por Ajax. Bom, se a gente olhar aqui do lado, a gente tem um mapinha, vamos botar assim, um menu, onde a gente tem todas as funções disponíveis no jQuery. Eu quero o Ajax, que é a primeira que tem aqui em cima, então eu simplesmente vou ali e clico nele. Bom, a gente tem um monte de funções que utilizam o Ajax, tá? Ajax Complete, Ajax Error, Ajax Send, cada uma delas faz alguma coisa específica. Eu quero a função do jQuery Ajax, tá? A função do jQuery Ajax é essa aqui, então, que é a que engloba toda essa parte do Ajax. Ela já faz a requisição, já recebe os dados, então ela já faz praticamente tudo que a gente precisa, tá? Vou carregar ela aqui, cadê? jQuery Ajax, tá aqui. Bom, o que eu tenho na jQuery Ajax? Então eu tenho
uma URL, então, que eu tenho que passar. Essa URL, então, vai ser para onde que eu vou enviar esses dados. Depois eu tenho outras coisas aqui, outras informações, que são os settings, então, são as diretrizes para onde que eu vou enviar, os dados que vão estar, tudo está inserido, então, nessa parte, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, ó, tem um monte de propriedades, então, que são utilizadas para configurar os settings do nosso jQuery, tá? Aqui tem um monte de coisa que vocês podem utilizar no documento de vocês para poder configurar, então, o envio desses dados para o servidor, tá? Bom, depois se vocês quiserem, vocês podem olhar esse cara aqui para tirar alguma dúvida, tá? Mas eu, como estava... a ideia era demonstrar para vocês da onde tirar as informações. Eu já sei como é que faz. Então, quando eu quero chamar o jQuery, eu boto $, tá? E aí eu chamo a função que eu quero. Então, $.ajax, eu estou dizendo que eu vou fazer uma requisição Ajax, tá? Abro parênteses, e aqui dentro eu simplesmente abro chaves para dizer que eu estou fazendo, então, a requisição Ajax para o meu servidor, tá? O que eu tenho que setar aqui a primeira coisa? URL. Para onde que eu vou enviar os meus dados? No meu caso aqui, eu quero enviar os meus dados para o documento formulário.php, tá? Então eu vou enviar esses dados para o formulário.php. Outra coisa que eu posso setar aqui, então, qual o método que eu vou utilizar? Porque lá no nosso formulário eu não especifiquei isso, eu simplesmente criei um form ali, tá? Então qual é o método que eu vou utilizar? Então a gente tem a função aqui, ou a configuração method, tá? E aí eu posso passar ou post ou get, eu vou passar por post. E aí a gente tem uma outra diretriz, outros settings que a gente pode passar para ele, que é o data. Esse data é as informações que eu quero enviar para o meu servidor, tá? Só que aqui a gente tem uma coisa que é um pouquinho confuso, porque eu poderia simplesmente com um JavaScript carregar os valores que estão em cada um dos campos, criar um array, por exemplo, e submeter esse array lá para o servidor. Eu tenho várias formas de fazer isso, mas a forma mais simples, que eu acho pelo menos, é utilizar uma função do próprio jQuery, tá? Que eu vou pegar o form aqui e eu vou serializar esse form. O que seria o serializar esse form? Tá? Aqui, se a gente olhar no Ajax aqui também, a gente tem uma função serialize, tá? Basicamente ele encripta os dados, criando a URL que a gente utiliza para enviar os dados, ou por post ou por get, que é aquele que o nome do campo igual o valor que está lá no campo e-comercial. Então ele cria exatamente essa string para nós, tá? Então a gente vai ter no final algo desse tipo aqui, tá? Então o nome do campo igual o valor que estava lá no campo. E-comercial, o nome do outro campo, igual o valor que estava no outro campo. Então ele pega isso para todos os campos, qual é o valor que estava lá, e envia isso lá para o servidor. Tá? Então a gente tem uma função que permite a gente pegar todo um formulário, serializar ele dessa forma aqui para poder enviar esses dados lá para o servidor. Tá? Então a gente faz o quê? Você vem aqui, serialize. Serialize. Simplesmente passo assim, tá? Não preciso passar nenhuma informação, porque eu quero que ele serialize todo o meu formulário, e só com isso aqui a gente já consegue enviar os dados, tá? A gente pode salvar esse cara, vir aqui no nosso documento, atualiza, tá ali o nosso formulário. Se eu vier aqui botar os valores e enviar, ele já vai tentar enviar lá para o servidor, tá? Se a gente vier aqui e olhar a rede, então, ó, ele já fez uma submissão lá no formulário PHP, só que não tem nada lá. Os dados que eu enviei nesse momento não dizem nada, então que eu não tenho informação ali, tá? Eu enviei para ele então a solicitação, então foi enviado o documento, tá? Dentro do documento lá tem, ó, nome igual tarará, idade igual tarará. Então ele já serializou esses dados para poder mandar lá para o servidor, e o servidor simplesmente não fez nada, tá? Vamos lá então. Qual seria o próximo passo, tá? O próximo passo seria
dentro do servidor, executar alguma função. Então, eu venho aqui no meu PHP, recebo os dados que vêm lá. A princípio, eles vêm por $post. Eu vou fazer um echo. Não adianta fazer echo aqui, porque ele não vai mostrar nada na tela. Só vamos ver se chegou aqui. Vamos fazer um echo. Ok. Ponto e vírgula. Então, ele simplesmente vai tentar botar um ok lá para nós, tá? Nosso formulário está aqui. Vamos no HTML. Atualiza. Ó, coloquei os dados. Coloquei uma idade. Enviei. Ele foi para lá. Teve uma resposta de lá já. Tá? Ó, veio o ok de resposta de lá. Então chegou no servidor. O servidor fez o que tinha que fazer e respondeu. Eu só não fiz nada com esse dado que ele respondeu. Então tá. Então eu cheguei lá com as informações. Vamos modificar mais um pouquinho aqui para ver o que ele vai nos trazer. Se ele vai nos trazer os dados da forma correta. Então aqui eu quero $post, fazer um printr no $post. Vamos lá no nosso documento. Não precisa nem atualizar, porque a minha requisição não foi modificada, é só a resposta que vem do servidor. Então eu vou lá e faço um novo enviar. Vejo como é que está a novidade. Está lá, ó, um array, nome, a informação que eu coloquei ali, e idade, a informação que eu coloquei ali. Então eu já consigo consegui enviar os dados, o servidor conseguiu receber esses dados e pode trabalhar com eles, tá? Então vamos vir aqui no servidor então. Então, como é que eu faço para validar o nome? Faço aqui um if $post nome. Eu não me lembro quais validações que eu solicitei para vocês lá, mas se o $nome tiver igual em branco, ou $post nome for igual a null, null, então echo, tô botando qualquer coisa aqui, tá? Echo deu erro. Se não, tá tudo certo. E um outro if $post idade igual aí em branco, ou $post idade igual a null. E aqui a gente pode colocar mais um. A gente pode botar aqui $post idade. Ah, faltou uma coisa aqui. Is number. Então eu estou verificando se ela é um número, tá? Então isso aqui eu consegui fazer, então. Opa, não é is number. Como é que é? Is underline number. É isso? Não é number, é numeric. Is numeric, tá lá, idade, pronto. Então eu verifiquei se ele é igual a nada, ou se ele é igual a nulo, ou se ele é diferente de número, tá? Então, se ele for um desses aqui, echo erro na idade. Aqui faltou uma coisa. Vou botar só erro no nome. Pronto, tá? Se ele não entrou em nenhum dos dois, aqui tá. Se ele não entrou em nenhum dos dois, não, deixa assim. Depois a gente vê se ele não entrou em nenhum dos dois. Então fiz aqui, tá? Vou lá no meu Ajax e enviei. Opa, enviei. Agora sim. Ele não retornou nada, então ele não deu nenhum erro. Se eu botar aqui não, aqui. Isso aqui é W, ele já vai me retornar, ó, erro na idade, porque a idade não é um número. 1, 2. Se eu apagar o nome, ele vai me dar um erro no nome, tá? Então, dependendo do que eu estou utilizando, se eu mandar os dois em branco,
ele vai me dar então um erro no nome e erro na idade, tá? Então eu consigo fazer isso, mas para o usuário isso não aparece. O usuário tem que abrir essa parte aqui do desenvolvedor para poder visualizar isso. Como é que a gente pode então mostrar essa informação desse erro para o usuário? A gente pode vir aqui no nosso método Ajax, tá? E colocar depois dele o método Done, tá? Esse método Done, então, ele vai executar alguma coisa com os dados retornados do Ajax, tá? Então a gente vai criar aqui uma função. E essa função ela recebe então como parâmetro os dados que foram retornados lá do nosso servidor, tá? Eu vou simplesmente fazer um alert dados. Então eu peguei o que veio dos dados e mostrei para o usuário por um alert dado JavaScript, tá? Então vim aqui, Ctrl R, vou botar a informação aqui, 23, ó, não retornou nada, ele deu um erro igual porque ele não mostrou nada. Tudo bem. Se eu não colocar o nome, ó, erro no nome. Se eu colocar o nome, tá? Se eu colocar um nome qualquer e não colocar a idade, ele me deu erro na idade. Se eu colocar a idade com letras, ele vai me dar um erro na idade também, tá? E se eu colocar um erro com letras e não enviar o nome, por exemplo, ele vai me retornar erro no nome e erro na idade. Então tudo que é impresso lá no nosso PHP, eu posso mostrar ele com Ajax aqui, com o JavaScript aqui, tá? Eu posso criar um campo lá, uma parte do meu arquivo HTML com o JavaScript para dizer qual foi o erro que deu. Então eu posso fazer praticamente qualquer coisa, tá? E a ideia é essa, então, é que vocês consigam enviar esses dados. Claro que vocês podem fazer uma coisa um pouco mais inteligente. If dados diferente de nada, aí sim, alerte dados. Bom, então agora só vai mostrar aquele alert se os dados for diferentes de nada. Se eu não imprimir nada lá na tela, se eu colocar lá um nome qualquer aqui e um número, enviar, eu não atualizei porque eu tenho que atualizar, porque como eu modifiquei o JavaScript aqui, eu tenho que atualizar para ele carregar o novo JavaScript. Aqui, um número, envio, ó, ele não retornou erro nenhum lá, ele veio igual a vazio, ele não mostra erro nenhum. Se eu mandar alguma coisa com erro, pronto, mostrou o erro lá para mim. Tá? Então vocês conseguem trabalhar com isso. E, inclusive, se vocês quiserem, depois vocês podem criar coisas diferentes. Vocês podem criar um JSON lá no PHP, por exemplo. Criar um array aqui e retornar isso como JSON. E aí tu verifica com JSON qual foi o lugar que deu erro. Dá para fazer infinitas coisas, tá? Isso aqui seria o básico, então, de como fazer então o envio de formulários através do Ajax, tá? É obrigado a utilizar dessa forma que eu fiz? Não, vocês podem utilizar de outras formas, desde que vocês consigam então enviar esses dados por Ajax sem recarregar a página, como eu mostrei para vocês, tá? Tratar esses dados lá no PHP e retornar só os erros que deu, tá? Tem diversas formas de fazer isso. Eu fiz da forma mais simples, só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas fica a critério de vocês como é que vocês vão fazer, ok? Essa aula era isso, então, era só para mostrar, esse vídeo era isso, era só para mostrar para vocês, então, como é que faz essa interação do HTML com o PHP com o Ajax, que a ideia é simplesmente enviar esses dados sem ter um controle do que está sendo de ter uma atualização da página. Então eu consigo enviar os dados e manter a página ali paradinha. Inclusive eu posso, quando eu recebo esses dados, se tiver tudo certo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu posso aqui, se der tudo certo, else, então se tiver os dados em branco, eu posso fazer um form, $form, aqui teria que ter feito entre aspas, ponto, não, como é que é? Não é restart, não, empty, acho que é isso, não tenho certeza, mas isso aqui é uma forma então da gente fazer, eu acho que é empty,
pode vir aqui. Vamos no Manuel. Vamos no Amansaburro. Clear form. Clear queue. Remove from queue all item. Não é isso. Cadê o formulário? Forms. Blur, change, foco, jQuery parâmetro, select, serialize array, submit val. Não tem um ponto reset, uma vez eu usava o ponto reset. Mas aqui é seletor. API documentos. Só tem seletor reset. Estranho. Bom, mas deve ter alguma coisa aqui para tu tirar. Tu pode botar o valor em branco para todos eles, mas é o mais difícil. Não sei, tudo bem. Mas vocês conseguem, inclusive, apagar os dados que estão. Eu vou botar da forma. Não, mas eu teria que criar um ID. Bom, sei lá, tá? Procurem aí, tem uma forma de fazer de tu apagar os valores que foram digitados depois se deu ok, tá? Eu poderia colocar um ID para cada um deles aqui, botar o valor como em branco, por exemplo, tá certo também, tá? Mas não é a ideia dessa aula. Eu sinceramente não me lembro como é que é. O empty ele vai tirar os filhos, então não é isso. Tá. Bom, então a gente fica por aqui então. Vocês têm o básico de como fazer. Dá pra fazer dessa forma sem problema nenhum. E se quiserem melhorar, tem a possibilidade. Só tem que procurar como é que faz, porque eu sinceramente não me lembro agora. Abraço pra vocês. Fiquem bem. E nós nos vemos na próxima aula.